E agora a Patrícia Medeiros chega com o quadro Desencaixa e hoje ela te explica como lidar com os filhos após a separação dos pais. Aqui Patrícia Medeiros, no nosso quadro Desencaixe, encontre o seu espaço. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos que terminam e como que nós ficamos neste relacionamento. E eu quero te fazer refletir, em especial, como que ficam os filhos dos relacionamentos em que os pais se separam e não conseguem manter um diálogo saudável para essas crianças, para guiar esses filhos na vida. Gente, isso é muito sério, porque cada vez mais os relacionamentos começam e terminam de uma forma muito rápida e às vezes não constrói nem o respeito necessário. Para quê? Para a gente entender qual que é o objetivo de finalizar um relacionamento. Quando a gente entra num relacionamento, pelo menos eu quero pensar que eu entro num relacionamento pensando em não separar. Mas, infelizmente, o relacionamento depende de duas pessoas para dar certo e precisam de ter muita força de vontade para manter o relacionamento. E desses relacionamentos, nós temos filhos. Nós criamos, muitas vezes os relacionamentos finalizam com crianças que ficam totalmente divididas, porque a criança, ela ama o pai e a mãe. Para ela não tem como substituir. E eu já vi muitas vezes o casal achar que pode substituir a mãe ou o pai, encontrando um outro companheiro. Esse outro companheiro pode ser uma mãe ou pode ser um pai para o seu filho, mas não será o pai ou a mãe do seu filho. Então é muito importante a gente entender que os relacionamentos, eles começam e terminam e a gente precisa encontrar um motivo especial para manter a paz em prol do filho. Eu vou contar um caso que é meu para vocês. Eu me casei e o meu relacionamento não deu certo. Quando eu me separei, o meu filho tinha 2 meses. E aí o meu relacionamento era péssimo com o pai do meu filho. Isso foram muitos anos, muito difícil. Relacionamento da gente não conseguir conversar, mas o filho participando, sempre convivendo com o pai, sempre convivendo com a mãe. Às vezes a gente acha que só isso basta e não é assim. O filho, ele precisa de entender que ele tem a segurança do pai e a segurança da mãe. O que significa essa segurança? Aquilo que eu proíbo, aquilo que eu dou de educação, a outra parte, ela precisa o quê? Manter, ela precisa validar. Por quê? Porque a criança, ela é 50% o pai, 50% a mãe. Ela precisa de entender que mesmo eu não tendo dado certo com o pai, eu respeito, eu não falo mal do pai na frente da criança. E nem o pai deve falar mal da mãe na frente da criança. Essa criança, ela vai crescer numa estrutura em que ela vai se sentir segura. Quando isso não acontece, a criança tira proveito disso e isso muitas vezes pode causar traumas e transtornos extremamente complicados. Então eu vejo muitas vezes o relacionamento terminar e o filho ficar no fogo cruzado e lá na frente ele tem que pagar um preço muito alto. Além das terapias convencionais, que elas já são importantes, terapias para desbloquear problema que foi criado com o pai, problema que foi causado e criado com a mãe, por causa da separação. Então, no meu caso, quando eu identifiquei que não valia a pena a gente ter discussões, eu chamei o meu ex-marido e conversei com ele e expliquei para ele que o ponto mais importante, a gente tinha terminado o nosso relacionamento para a gente não brigar mais, para a gente não discutir mais e que a gente tinha ali um filho que precisava da nossa segurança.
A partir daí, o relacionamento foi outro. Nós não somos amigos, mas nós não deixamos de ser os pais de uma criança que hoje é um adulto. É muito importante. E por que eu estou falando isso? Na época, o meu filho estava com seus 8 anos, mais ou menos, e eu lembro nitidamente o dia que o pai veio na nossa casa para poder conhecer o quarto dele e a alegria que ele ficou de apresentar o quarto para o pai. E a gente tomou um café e a gente conversou e mantemos isso até, graças a Deus, enquanto vida nós tivemos. Por quê? Porque o que nos separou, o que foi o motivo da separação, não tinha que continuar sendo o motivo das nossas discussões, das nossas brigas, dos inconvenientes que os adultos têm. Isso chama-se maturidade. Isso chama-se inteligência emocional. E você pode ter isso. Não é porque o relacionamento termina de uma forma que às vezes é muito ruim, por motivos difíceis de lidar, que você precisa carregar isso na sua vida. E eu chamo em especial a atenção quando você tem filho, porque quando termina e não tem filho, você não precisa ter contato nenhum. Mas quando termina e tem filho, o contato é inevitável. É inevitável porque é importante para a criança saber que no aniversário dela, ela tem pai e mãe, que no momento de uma festa escolar, ela tem pai e mãe. Isso é importante para ela. Então, se a gente mudar um pouco a postura com relação a isso, as nossas estruturas familiares, elas vão ser melhor acondicionadas na vida. E nós vamos ter aí pessoas mais trabalhadas emocionalmente. Então, se você está passando por algum problema emocional com relação ao término de um relacionamento e quiser compartilhar comigo, me siga aqui nas redes sociais, me chame no WhatsApp, vamos trocar uma ideia e quem sabe eu posso te ajudar e aí você resolver esse problema que na verdade não precisa ser problema mais. Gostou desse tema? Me acompanhe, me siga e até o nosso próximo Desencaixe. Encontre seu espaço.